Olá pessoal, vamos agora para a nossa aula 18. A gente está falando ainda sobre administração indireta, obviamente, a gente vai falar muito sobre administração indireta ainda, mas a gente está falando sobre autarquia, pessoal. A gente teve a aula passada, falamos sobre autarquias, é muito importante você assistir a aula passada, e agora a gente vai falar sobre espécies de autarquias. É como se fosse um plus, é como se fosse algo a mais. Você vai aprender aqui todas as espécies de autarquias, vai ficar muito fácil para você pegar legal esse conceito, tá bom? Então aqui é para a gente fechar esse assunto de autarquias. Vamos fechar bem bacaninha. Bom, pessoal, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Não esqueça de deixar o seu like se você gostar desse vídeo. Isso vai ajudar muita gente. E não esqueça que essa videoaula faz parte de uma playlist, beleza? Então acesse na playlist, acesse na ordem, que é muito importante. Outro assunto, outra coisa muito importante também, é que você pode acessar o nosso blog, lá vai ter um resuminho e as questões. E você pode baixar nosso material lá no mesmo blog, tá bom? E você pode também adquirir os mapas mentais. Vamos lá, Alexandre, vamos ao que interessa. Pessoal, como a gente já viu, a autarquia são pessoas jurídicas, autarquias, né? São pessoas jurídicas de direito público, criadas para exercer uma atividade típica de Estado, despida de qualquer caráter econômico. Beleza. Então estamos falando sobre autarquias ainda, e a gente falou na aula passada quais são as autarquias, né? O INSS, o Banco Central, a CVM, INCRA, o IBAMA é uma autarquia, o DETRAN nos estados, né? As agências reguladoras, que é um tipo de autarquia especial, a gente vai falar sobre ela muito, né? A ANEEL, a Anatel e a ANS. As universidades federais, a gente viu que também é autarquia, e os conselhos profissionais, exceto OAB. OAB é a diferentona. Beleza, Alexandre, fez um resumão da aula passada, exatamente. Bom, pessoal, espécies de autarquias. Isso é importante porque dentro de autarquias eu tenho umas autarquias que são especiais, tá? Como, por exemplo, as agências reguladoras. Mas por que elas são especiais? A gente vai ver aqui por que elas são especiais, tá? Ó, pessoal, aqui a gente está falando de autarquia, espécie de autarquia. A gente está falando de autarquia comum ou ordinárias, né? O que é autarquia comum ou ordinária? A autarquia comum ordinária é a autarquia que a gente viu na aula passada. É uma autarquia normal, vamos dizer assim, tá? É normal. O DETRAN, por exemplo, isso. O INSS, por exemplo, é uma autarquia normal. Beleza, normal. Show de bola. Entendi. Eu tenho também, pessoal, as autarquias fundacionais ou fundações autárquicas. O que é isso, Alexandre? Na próxima aula, a gente vai falar sobre fundação pública. Fundação pública. E sempre há uma discussão, a gente vai até trabalhar uma questão que foi muito discutida, que o pessoal falou assim, essa questão foi mal elaborada. Eu não achei mal elaborada, eu achei muito bem elaborada, porque as pessoas acabam pegando a exceção e transformando em regra. Porque a regra é que a fundação pública, ou seja, é uma fundação e é pública, é do governo, né? Não é a fundação privada, igual a Xuxa Meneghel, Fundação Xuxa Meneghel, a Fundação Ayrton Senna. Essa fundação pública, ela é de direito privado. Lembra que eu falei para vocês que, cuidado, as fundações públicas, elas podem ser de direito público. Então, se criarem uma fundação pública de direito público, tá? Direito privado por quê? Porque as leis que vai disciplinar essa fundação são leis que regem a relação entre o particular e o outro particular, né? São as leis de direito privado, são leis que regem os particulares. Só que pode ser criada uma fundação de direito público. E quando cria uma fundação de direito público, ela tem mais prerrogativas, né, pessoal? Ela tem um poder de polícia, como a gente vai aprender mais na frente. Ela tem... os seus bens são impenhoráveis, imprescritíveis, né? Tem um prazo processual maior, né? O prazo processual geralmente é o dobro. A gente viu sobre isso um pouquinho. Então, a regra é que a fundação pública seja de direito privado, tá? A fundação pública a gente vai ter uma aula só para fundação pública. Só que se eu criar uma fundação de direito público, fundação pública de direito público, eu estou falando de uma autarquia fundacional ou uma fundação autárquica, tá? Eu vou lembrar isso aqui na frente, tá bom? Quando as fundações públicas forem de direito público. Então a regra é que seja de direito privado. Só que pode acontecer de criar uma fundação de direito, uma fundação pública de direito público. E vai ter uma característica, vai ser uma espécie de autarquia. Beleza, Alexandre, entendi. Pessoal, os territórios federais são autarquias, tá? É importante saber isso, tá? Por quê? O que são territórios federais, né?
Territórios federais, aqui, como o nome já diz, ó, é uma divisão administrativa realizada somente pela União, logo uma autarquia da União. Pessoal, um exemplo de território era Fernando de Noronha, né? A ilha de Fernando de Noronha era um território federal. Beleza, territórios federais, se for criado algum, tá? Não existe hoje, não será ente estatal, tá? Óbvio que não, né? O ente estatal só tem 4: União, Estado, Distrito Federal e Município. E sim uma espécie de autarquia. Beleza. Os conselhos profissionais e universidades federais, tá? Também são autarquias, exceto a OAB. A gente fez uma revisãozinha aqui, show, a gente já falou sobre isso. Atenção, entidades paraestatais não são autarquias, tá, pessoal? Eles não fazem parte da administração pública. Não fazem. Um exemplo de entidade paraestatal significa que fica ao lado do Estado, tá? Ela não faz parte do Estado, mas ela fica ao lado, tá? Elas são particulares sem fins lucrativos. A gente vai ter uma aula só sobre isso. Então, um exemplo de paraestatal, pessoal, é o Sistema S. SESI, SESC, SENAI, SENAC e SEBRAE. A gente vai falar sobre cada uma delas. O SEBRAE é uma diferentona também, tá? Como eu tinha dito antes. Então, ó, entidades paraestatais não são autarquias. Então, SEBRAE não é autarquia, SENAC não é autarquia. Na verdade, pessoal, nem fazer parte da administração eles fazem, tá? Eles são são particulares. Não tem nada a ver com a administração pública. Apesar de que eles exercem, né, uma atividade social que muito se parece com a administração pública, né? Isso é verdade. Mas eles não fazem parte. É bom saber isso. Bom, consórcio público e associação pública. Alexandre, o que é isso, velho? Bom, consórcio público, pessoal, imagine, a gente falou sobre isso, né? Imagine que a União, tá? A gente teve o consórcio, por exemplo, vamos falar um exemplo que a gente tem agora. Pessoal, devido a problemas com compra de vacina, o que aconteceu? Alguns estados se uniram para comprar vacina e criaram um consórcio, tá bom? Então vamos dar um exemplo aqui, um exemplo hipotético. Não são esses estados, eu não sei exatamente quais são os estados. É hipotético. Vamos supor que o Rio Grande do Sul, mais o Rio de Janeiro, mais o São Paulo, o estado de São Paulo, mais o estado do Espírito Santo, mais o estado de Minas Gerais, mais o estado de Goiás, mais o estado de Amazonas, se uniram todos e resolveram criar um consórcio. Pessoal, o consórcio responde por tudo. Por quê? Porque o consórcio vai ser um tipo de autarquia. Então vai ser direito público, exato, autarquia. Então, pessoal, quer dizer que o consórcio é uma pessoa jurídica, Alexandre? Isso, é uma nova pessoa jurídica. Eles criam uma nova pessoa jurídica. De direito público, é uma autarquia. Muito bom. E a associação? A associação é a mesma coisa, pessoal. O nome dado aqui é a mesma coisa. Consórcio, associação, ambas serão autarquias, tá? Então terão todas aquelas qualidades de autarquias. Direito público, impenhorabilidade dos seus bens, aquela coisa toda, né? Beleza. Pessoal, as agências executivas também são autarquias, tá? O que são agências executivas? Pessoal, agência executiva é bem interessante isso aqui, é bom você gravar. A agência executiva é uma qualificação. Qualificação. Como assim, Alexandre? Vou explicar. Imagine, por exemplo, que exista uma autarquia ou uma fundação pública. Certo? Existe. O INSS existe. O INSS existe. Detran. Isso. Agora imagine que o Detran, por exemplo, um exemplo só, tá, pessoal? O Detran, ele vá administrar alguma coisa relacionada, alguma coisa. Além de fazer o serviço que ele faz hoje, ele vai administrar alguma coisa do setor de trânsito, tá? E aí ele faz um contrato de gestão. Qualificação e faz um contrato de gestão. Ou seja, um contrato para gerir, né, para administrar alguma coisa. Sim. Então, esta autarquia será uma agência executiva. Ah, Alexandre, entendi. Então quer dizer que se tem uma autarquia ou uma fundação pública e essa autarquia ou fundação pública faz um contrato, ela já existe. Sim, ela já faz o serviço dela, típico de Estado, sim. E ela faz um contrato de gestão com o ente, né, com o ente da administração direta, com a União, com o Estado, por exemplo, depende de qual autarquia estamos falando. Ela faz esse contrato de gestão, ela ganha o nome de agência executiva? Isso, exatamente isso. Ela ganha titularidade de agência executiva. Então, a agência executiva é um título, é um nome que a gente dá para uma autarquia ou uma fundação pública que tenha um contrato de gestão com o ente estatal, tá bom? Beleza, é uma qualificação.
Beleza. E a agência reguladora, Alexandre? A agência reguladora, pessoal, é uma autarquia em regime especial, tá? São autarquias que têm muitas prerrogativas. Ela tem poder de polícia, por exemplo. A gente vai ver agora, ó. Eu trouxe só aqui. Ah, beleza, eu trouxe aqui pra gente. Tinha até me esquecido. Você pode baixar esse material, inclusive. Ó, espécie autarquia e agências reguladoras. São autarquias em regime especial vinculado ao respectivo ministério, né? Cada um é vinculado ao seu respectivo ministério, obviamente. Por exemplo, o Ministério da Saúde tem a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. Ela fica de olho nos planos de saúde privado, por exemplo. Por exemplo, é das funções dela. A ANS, beleza. Para tratar de específica atividade, por exemplo, de regime especial, elas têm. Qual a diferença de uma autarquia ANSS para a ANEEL, para a Anatel, por exemplo? Simples, a Anatel e a ANEEL, por exemplo, elas têm maior autonomia. A autonomia dela é muito maior, o poder dela é muito maior. Vamos ver aqui, ó. Maior autonomia em relação à administração direta, tá, pessoal? Autonomia definida por lei que a criou, essa autonomia toda. Ó, suas decisões, a princípio, não são passíveis de apreciação por outros órgãos, exceto quanto à legalidade, tá? Ou seja, o que aquela agência decidir, está decidido, ela que decide. Beleza, a não ser, né, quanto ao abuso de poder, quanto à ilegalidade. Aí, no caso, cabe o Poder Judiciário, obviamente. Ó, existe a estabilidade dos seus dirigentes. Os dirigentes, eles são estáveis, né? Eles têm um mandato fixo, tá? Mandato fixo. E podemos ter agências reguladoras que exercem poder típico de polícia, impondo limitações, restrições de fiscalizações, né, administrativa. Como assim? O que faz a Anvisa, a ANS, a Agência Nacional de Saúde, e a ANA. Temos, por exemplo, a Anvisa, a ANS e a ANA, né? A Anvisa, como a gente está vendo hoje, ela que aprova as vacinas, isso está em evidência hoje, né? Ela que aprova a vacina, veja o poder que ela tem de aprovar e não aprovar a vacina. E veja bem, se for desaprovada, vamos supor que uma vacina não foi aprovada. Não cabe poder judiciário, porque ela tem esse poder de definir se a vacina vai ser aprovada ou não. Obviamente, pessoal, com embasamento técnico, né? Depender por que foi reprovada, ela vai fazer um relatório exatamente bonitinho, tá? Isso é importante. Mas ela que decide. Beleza. A Agência Nacional de Saúde, né? Como disse, ela fica de olho, por exemplo, nos planos de saúde. A ANA, Agência Nacional de Águas, tá? Ela tem um típico poder de polícia, ela pode fiscalizar, ela pode reprimir caso alguma coisa esteja errada, né? Beleza. Também tem aquelas que têm o poder de regular, fiscalizar as concessões. A gente tem, por exemplo, telefonia, internet, né? Isso é um serviço público. A eletricidade, né? A energia elétrica é um serviço público. E aí? E aí que foi privatizado, era uma estatal que realizava esse serviço público de energia elétrica, né? De telefonia, né? E foi privatizado. Com isso, criou-se uma agência reguladora para fiscalizar essas empresas. Então, aqui cabe esses tipos de agências reguladoras, especificamente, regular, fiscalizar as concessões, permissões e autorizações de matérias específicas de serviço público. Exemplo, a Agência Nacional do Petróleo, que vai fiscalizar, por exemplo, a Petrobras, a outras empresas do ramo de petróleo, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que vai fiscalizar as distribuidoras de energia elétrica, né? A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicação, que vai fiscalizar, que vai regular, que vai né, ficar de olho ali nas empresas de telefonia, né? O Bacen, que é o Banco Central, que vai ficar de olho nos bancos. O CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O CMN, né, que é o Conselho Monetário Nacional, ou a Comissão de Valores Mobiliários, né, pessoal? A CVM. Beleza, esses são que vão fiscalizar as concessões, as permissões, né, fiscalizar e regular as concessões e permissões. Beleza. Aqui também temos os consórcios públicos e associações públicas. Como eu disse, pessoal, vamos fazer a leitura aqui, eu já tinha dito sobre isso, né? Nos consórcios públicos, os entes da administração direta se unem e fazem um consórcio ou uma associação, como foi, por exemplo, os consórcios aí dos municípios ou dos estados para a compra de vacina. Outro consórcio que nós tivemos foi na Copa, né? Na qual a União, junto com os estados e alguns municípios, fizeram um consórcio para celebrar a Copa. Foi feito, por exemplo, o consórcio da União do Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro se uniram para criar um consórcio.
Nesse caso, esse consórcio terá uma natureza autárquica, tá? Um exemplo é o consórcio da União com os estados para a programação da Copa do Mundo aqui no Brasil, né? No caso que eu acabei de dizer. Vamos continuar. Bom, pessoal, temos também as agências executivas, já tinha falado sobre isso. É um qualitativo às autarquias, às fundações públicas federal, tá? Que tenham como função a execução de atividade administrativa. Ou seja, essa autarquia já existe e ela vai e faz um contrato de gestão com a União, por exemplo, para exercer alguma atividade administrativa, tá bom? Ela é diferente das agências reguladoras porque ela não tem o objetivo de regulamentar alguma coisa, nem controle. Ela apenas executa uma atividade administrativa, tá? Então o objetivo dela é apenas a execução de atividades administrativas. Com isso, ela faz um contrato de gestão com a União e ela ganha então esse nome de agência executiva. O objetivo das agências executivas é a qualidade na gestão e na redução do custo, né? E observação aqui, ó, atenção, o contrato de gestão, esse contrato de gestão que ela faz, pode ser celebrado entre entidades públicas, como também entre entidades privadas, mas reforçando que estamos referindo às entidades públicas, tá? Esse contrato de gestão, pessoal, ela pode ser realizado por entidades privadas também. E, inclusive, isso é a paraestatal. A gente vai falar sobre isso mais à frente, porque umas fazem contrato de gestão, outras fazem termo de parceria, e lá em aula oportuna a gente vai falar. Só saiba que as agências executivas, elas fazem contrato de gestão com a União, por exemplo. Tá? É uma autarquia que faz contrato de gestão com a União. Autarquia ou fundação pública. Beleza, Alexandre. Bem completinho isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero também que vocês baixem o material para vocês estudarem depois, né? Fazer aquela revisão bacana. Vamos fazer questões? Vamos sim, ó. Pausem, tentem fazer, ou vão lá no blog e tentem fazer. Aquela que errar, você pega mais uma atençãozinha maior. Vamos lá. FUNESP 2017, IPRESP, não sei que agência é essa, São Paulo, analista previdenciário. Opa, pode ser autarquia a respeito de previdência lá em São Paulo. No que concerne a administração pública indireta, as agências reguladoras são espécie de... Falou em agência reguladora? Falou. São espécie de autarquia. E são autarquia, pessoal, em regime especial. São autarquias, né, especiais, tá bom? Autarquias. Letra B. Viu? Bem facinho, né? Você pode botar aí, autarquias especiais. Só confirmando. Letra B. Vamos continuar. Quadrix 2019, Crefono, nona região, auxiliar administrativo. Quanto à administração direta e indireta, a estruturação e as características das entidades dos órgãos públicos, julgue o item. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público, consórcio público com personalidade jurídica de direito público, é chamado de autarquia. Ou seja, vamos supor que vários municípios se uniram e criaram um consórcio, né? Para adquirir alguma coisa, para alguma coisa específica, né, pessoal? Obviamente. Integra a administração indireta. Sim, é uma autarquia. E de todos os entes da federação consorciados. E aí, pessoal, certo ou errado? Isso quer dizer o quê? Que se o Estado mais o município, por exemplo, cria um consórcio, eu tenho um consórcio, eu posso dizer, epa, tá tudo estranho aqui, né? Consórcio, deu para entender, pessoal. Eu posso dizer que eu tenho um consórcio do Estado e tenho um consórcio do município, né? Eles fazem parte, um pedacinho de um pedacinho de outro, né? Sim, certo. Mas, Alexandre, você falou que não pode existir autarquias intermunicipais ou interestaduais. Verdade, pessoal. Mas o consórcio em si já tem uma característica. Não é que o consórcio seja de um e de outro. Mas quem faz parte do consórcio? Eu posso dizer que o Estado tem um consórcio e que o município tem um consórcio. Não é exatamente que eles dividem, né, ali, fazem parte de um e de outro. Não é isso. Eles se unem para criar um consórcio, tá? Essa é a essência do consórcio. Beleza. Consórcio ou associação pública, tá? Tá correto. Beleza. Consórcio é como se fosse uma autarquia fazendo parte, portanto, da administração indireta. Correto, pessoal. Vamos continuar. Prova Quadrix 2021. Olha qual, né? Só tem questão boa aqui, pessoal. Só questão nova. Beleza. No que diz a respeito à administração direta e indireta e à estruturação, as características, as descrições, a descrição, né, dos órgãos e das entidades públicas, julgue o item. Os conselhos regionais ou federais de profissões, aqueles conselhos, sei,
Olha aqui, olha. Autarquia. Bacana, hein? Show de bola. Já sabe que conselho profissional é autarquia, né? Muito bom. Assim como também as universidades federais, né? Exatamente. E estaduais, Alexandre? Bom, pessoal, a doutrina não fala muito sobre isso. Fala sobre as universidades federais, tá? É bom ressaltar isso aí. E outro detalhe, doutrina e a jurisprudência, né? Outro detalhe importante também, pessoal, OAB, tá? OAB, o que tem a OAB? A OAB, ela é diferentona, ela não faz parte da administração pública, não tem nada a ver com a autarquia, beleza. Regulamentadas, né, de profissões regulamentadas, são consideradas como empresas públicas. Aí forçou a barra demais, né? Empresa pública não, pessoal, haja vista sua natureza de direito privado, não. Se elas são autarquias, elas são de direito público. Errado. Vamos confirmar aqui? Errado. Aqui, tem até um julgado, pessoal. Olha que bacana que eu trouxe aqui para vocês. Um julgado bem interessante. Dá uma lidinha, dá uma lida, né? É bem interessante. Vamos continuar. Prova 2020, Prefeitura de Campos do Jordão, São Paulo, advogado. 2020, fresquinha. Analisa as frases a respeito das autarquias. Quer saber das autarquias? Vamos ver o que é. São pessoas jurídicas de direito público. Certo, são pessoas jurídicas de direito público, igual aos entes estatais, né? Ela muito se parece com os entes estatais, inclusive exerce atividade típica de Estado. Beleza. Possui capacidade de autoadministração e patrimônio próprio, ou seja, ela mesma administra os bens e ela pode ter patrimônio próprio. Correto. Se tivesse aqui, pessoal, auto-organização, errado. Se tivesse aqui autonomia legislativa, errado. Se tivesse aqui autonomia política, errado. Porque tudo é a mesma coisa. Né? Auto-organização, autonomia legislativa, autonomia política, elas têm em comum, você sabe, né? Legislar. Então, no caso, nesse caso, estaria errado. Mas a auto-administração está correta, ela própria administra seus bens, e patrimônio próprio, ela própria tem seus bens. Show, tá certo. São forma de desconcentração administrativa. Desconcentração não, é descentralização. Desconcentração é criação de órgãos, a gente já falou sobre isso. Descentralização. Assista a videoaula na ordem, pessoal. Descentralização. Epa, agora eu errei tudo aqui, gente. Descentralização. Agora vai. Show. Administrativa. Aí, no caso, estaria correto, né? Mas não é. Em face da sua especialização de fins ou atividades que se destinam. Bom, tá errado, pessoal. É descentralização. O Instituto Nacional de Seguridade Social, de Seguro Social, INSS, é uma autarquia federal. Correto. Correto. E aí, pessoal? Estão corretas, então, a 1 e a 2? Não, a 1 e a 2 não, a 3, a 4 também está correta, então isso aqui não. 1, 2 e 4? Opa, 1, 2 e 4, correto. Letra B, nosso gabarito, beleza? Bem tranquilo, né? Viu como que é bem tranquilo? Só confirmando, letra B, nosso gabarito. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Eu gostaria de agradecer muito o carinho de vocês. Essa aula foi bem cumprida, mas a gente fez bastante questões, tá? Eu sei que a aula está batendo os 30 minutos, mas a gente está fazendo questões junto com a aula. Isso é importante demais, né? Depois você pode pegar aquele resumo lá no blog. Ó, não esqueça de se inscrever, não esqueça de me seguir lá no Instagram, ó. Vai lá, me siga lá. Tem o nosso canal também, tem o nosso site, aliás. Nosso site tem os mapas mentais. E a gente continua nas nossas aulas. A gente vai falar agora sobre fundações públicas, assunto muito importante, cai sempre em prova e é muito tranquilo também. Então aguardo vocês na nossa próxima aula sobre fundações públicas. Até lá. Tchau, tchau.